Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O nosso grupo hoje de estudos, né, de guarda e convivência, vai fazer a apresentação do trabalho, que vai falar sobre a custódia compartilhada dos pets na família multiespécie, um tema que ainda vem sendo debatido. A lei diz uma coisa, a doutrina diz outra, as jurisprudências estão caminhando, então a gente achou que o tema era um tema bem interessante para trazer para o grupo. E eu não vou me alongar muito, vou passar a palavra para o Leonardo, que vai começar, tá bom? Bom, obrigado a todos pela presença. Agradecer aí mais uma transmissão, mais uma conversa, mais uma oportunidade de estudo e de crescimento e de troca, que eu acho que é o principal objetivo dessa comissão. Bom, coube a mim nessa pesquisa, nesse estudo, abordar a natureza jurídica dos pets no ordenamento jurídico brasileiro. A gente sabe que é um assunto atual, a gente tem visto aí bastante notícia nesse sentido, dos tribunais, um assunto palpitante, principalmente pela existência de dois elementos aí que a gente, né, que milita na área do direito de família, está acostumado, que é o afeto, né, e as lacunas na legislação que fazem com que o operador do direito, né, nós temos que os magistrados, os juízes, defensores, advogados, tem que construir e ajudar a resolver esses problemas sociais, até porque o mundo real e o fato social, eles acontecem antes do direito, né? O direito vem depois. Então, a gente vem buscando vem procurando as soluções que a gente possa dar aos casos de conflitos. E, para isso, a gente costuma, fazendo um estudo, procurar a natureza jurídica daquele instituto que a gente busca, enfim, para poder dar as soluções jurídicas adequadas. Bom, no caso dos animais de estimação, a gente tem a previsão legal e a gente tem um posicionamento hoje de doutrinadores, posicionamentos dos tribunais regionais, do STJ, e partindo pelo Código Civil, que é o instituto que regula, né, que traz a definição da natureza jurídica do animal, traz que o animal é um bem móvel, ou seja, uma coisa. Essa definição está prevista no artigo 82, eu vou pedir licença para ler rapidamente, para a gente poder contextualizar. Esse artigo diz o seguinte: são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, portanto, os animais que são suscetíveis de movimento próprio são considerados coisa, ou seja, eles são considerados bens móveis e regulados pelo direito de propriedade, segundo o Código Civil. Já os tribunais, por conta dessa natureza do animal ser um ser senciente, ou seja, possuidor de sentimentos de angústia, de medo, de alegria, os tribunais têm dado, apesar de manter nas decisões a natureza jurídica de coisa, os tribunais têm dado um tratamento diferenciado, justamente por não se tratarem de bens, né, inanimados, terem essa questão da relação do afeto com seus donos, e que, portanto, merecem, apesar dessa definição do Código Civil, deveria ter uma aplicação, uma interpretação do Código Civil, melhor falando, uma interpretação conforme a Constituição, no que diz respeito à proteção da fauna e da flora, da proteção do animal em relação a maus tratos. Então, a gente tem observado diversas decisões nesse sentido, inclusive uma recente do Tribunal de Justiça do Paraná, em que permitiu, inclusive, os animais como autores de uma ação. Aí é uma outra discussão, não cabe a mim agora, não coube a mim esse estudo, para saber se o animal é, de fato, sujeito de direito ou não,
mas os tribunais, de fato, têm caminhado nesse sentido, de alargar, de dar uma interpretação de acordo com a realidade que a gente tem observado hoje das famílias que acabam, por algum motivo, se dissolvendo e o Poder Judiciário é chamado a resolver os conflitos da convivência desse animal. Daí porque é necessário, imperiosa essa busca pela natureza jurídica. Para terminar, para não me alongar e deixar os colegas também enriquecerem esse trabalho, eu trago aqui um projeto de lei muito interessante, que é o PL 62 de 19, da autoria do deputado federal Fred Costa, que ele traz, apesar de não... A gente tem outras propostas de alteração da legislação, no Código Civil, para tirar essa questão da coisa, do animal, mas esse é um projeto de lei bem interessante, está bem avançado, que, na verdade, ele vem regular essa convivência nos casos de dissolução. E aí, eu também vou pedir licença para vocês para ler rapidamente aqui o artigo 2º desse projeto de lei, que diz o seguinte: decretada a dissolução da união estável, hétero ou homoafetiva, a separação judicial ou divórcio pelo juiz, sem que haja entre as partes acordo quanto à guarda dos animais de estimação, será essa atribuída a quem demonstrar maior vínculo afetivo com o animal e maior capacidade por exercício da posse responsável. Então, na verdade, é um projeto de lei que ele não altera a natureza jurídica do animal, mas ele busca trazer uma solução em casos de conflitos. Então, agora eu agradeço novamente a oportunidade de poder estudar e dividir com vocês e passo a palavra para a doutora Geórgia para seguir o nosso trabalho. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, Leonardo. Boa noite a todos, mais uma vez. Agora nós vamos falar um pouquinho dos aspectos normativos que envolvem os animais de estimação. Muito se caminhou juridicamente no que diz respeito à proteção aos animais, mas a marcha em direção ao reconhecimento deles como sujeitos de direito ainda está muito longe de terminar. E aí a gente precisa falar da Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Unesco, que foi assinada em 1978 e que previu o direito dos animais a um ambiente biologicamente equilibrado e ao respeito. E esse foi o primeiro documento normativo que tratou de forma direta do direito dos animais, no sentido existencial, e não somente atribuindo valor de coisa. E essa ideia de respeito tratada na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela está diretamente vinculada ao reconhecimento de um valor intrínseco a determinada manifestação existencial, como ocorreu com os seres humanos, ao longo da nossa evolução cultural. Como eu disse, o direito ainda não evoluiu no sentido de conferir aos animais expressamente o título de seres de direito. A nossa Constituição, ela trata sobre o direito dos animais nos artigos 225, parágrafo 1º, inciso 7, e, no entanto, ali só é reconhecido o impedimento de submissão dos animais à crueldade. E quando a gente fala de crueldade, há uma lei recente, penal, na legislação penal, que é a Lei 14.064, de 2020, que ela passa a combinar penas mais severas aos tutores que permitem que os animais sofram algum tipo de violência ou que provoquem essa violência enquanto eles estão sob sua guarda. É importante fixar aqui, a gente já debateu um pouquinho isso anteriormente no grupo, que os animais domésticos mencionados nessa lei, por enquanto, só figuram como cães e gatos, que é um outro aspecto que ainda carece de evolução. Como o Leonardo falou, os animais ainda têm a natureza jurídica de coisa tratada no artigo 82 do Código Civil. Só que a doutrina já faz uma interpretação extensiva, de forma a entender que, uma vez que o animal sente os efeitos da crueldade e foi respaldado pela Constituição Federal, não é, portanto, uma coisa. Há no Senado um projeto de lei que tramita desde 2015, que é o projeto de lei número 351, buscando alterar o Código Civil com o intuito de desobjetificar os animais. E aí, finalmente, se mostraria uma alteração substancial para nós, de forma a encerrar diversas discussões sobre o assunto, possibilitando o aumento da dignidade conferida aos animais. O nosso trabalho, ele tem como cerne demonstrar que os animais são seres passíveis de afeto, a ponto de integrarem um seio familiar. E, em relação a isso, embora a doutrina já preveja os desdobramentos do vínculo afetivo entre os homens e os animais, a legislação ela ainda está estagnada, de forma que a gente encontrar socorro na jurisprudência por analogia.
E é nesse caminhar que o IDBFAM editou o enunciado número 11, o qual entende que os animais poderão ser objeto de discussão de custódia nos processos de dissolução de casamento União-Estado. A partir desse entendimento, o que a gente pode perceber é que os animais chegaram a um lugar que antes era ocupado somente pelos filhos, o da custódia, né? Eles não são mais tratados como bens a serem partilhados, não são objetos que guarneciam o lar antes conjugal. Assim, ainda que o direito brasileiro não esteja num nível alto de entendimento quanto ao direito existencial e afetivo dos animais, a gente vê que caminha para isso, principalmente pelo forte impulso social que obriga constantemente a revisão das normas positivadas. E uma vez que a doutrina e a jurisprudência já estão se adequando ao novo movimento vivido e às novas famílias que hoje nós denominamos multiespécie, isso se mostra cada vez mais necessário. E sobre a família multiespécie, eu vou passar a palavra para a Ingrid falar um pouquinho mais. Obrigada, gente, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Georgia. Boa noite a todos. Eu vou falar agora sobre o reconhecimento da família multiespécie. Com o advento da Constituição Federal de 88, o conceito de entidade familiar foi ampliado. Além da família matrimonial, surgiram novos modelos familiares. Hoje em dia, nós temos um modelo familiar baseado na afetividade, na solidariedade, que decorrem da convivência familiar, e não mais através daquela imposição social. Agora, a família se baseia na igualdade de gênero, no respeito, na fraternidade. E dentre esses novos arranjos familiares, a gente pode observar o surgimento da família multiespécie, que é pautada na relação afetiva entre os seres humanos e o animal. Esse tipo de família ajuda a promover a conscientização ambiental e a conquista do espaço pelos animais dentro do ambiente familiar. Com isso, o animal de estimação, que é denominado pet, ganha um status de membro da família, ocupando muitas vezes o lugar de uma criança, para aqueles casais que optam por não ter filhos ou então decidem postergar esse projeto para o futuro. A gente pode perceber, inclusive, que houve um grande aumento no número de pessoas morando sozinhas, né, e famílias cada vez menores, que acaba até influenciando a integração do animal no ambiente familiar. A gente preenchendo também o espaço dentro daquela família que está se formando ainda. Agora, é importante também a gente distinguir os animais que são tratados como parte integrante da família e aqueles tratados apenas como uma propriedade. Para isso, a gente deve analisar se estão presentes o reconhecimento familiar, o afeto, a inclusão em eventos familiares, como, por exemplo, viagens, fotos para álbum de família, tudo isso a gente tem que considerar. Agora, é preciso entender também que o simples fato de ter um animal de estimação em casa não é suficiente para classificá-lo como membro da família. Para ter esse formato de família multiespécie, o animal ele deve ser considerado como um real membro da família, mantendo-se com os demais integrantes um elo de afetividade, de carinho, de amor. Né? Para os membros dessa família, os animais não são considerados como objetos, como coisa, e sim como seres dotados de amor. E a exemplo disso, nós temos diversos casos em que comprovam o gesto de amor, de carinho dos tutores com seus animais. Por exemplo, quando um bichinho desaparece, os tutores muitas vezes oferecem até recompensa em dinheiro só para ter o seu bichinho de volta, né? Só pela devolução do animal desaparecido. Outro caso também é a preocupação com a saúde do animal de estimação, né? Que os tutores, quando os animais adoecem, os tutores gastam dinheiros altos só para poder salvar a vida do bichinho, né? Para recuperar a saúde dele, até mesmo até salvá-lo de morte. Né? Então, tudo isso são gestos de amor do tutor para com o animal. Então, com base nisso, a gente pode concluir que essa relação entre homem e animal, esse vínculo afetivo que os une, não é uma prerrogativa somente dos seres humanos, e sim dos seres vivos em geral.
Tá? E agora, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou passar a palavra agora para a doutora Ana Luísa. Vamos lá. Muito pertinente o grupo achou. Vou dar boa noite novamente para quem, se alguém tiver entrado agora, né? Muito pertinente foi a sugestão do Leonardo em que nós abordássemos a família multiespécie na pandemia. Na pandemia, artigos científicos diversos da medicina veterinária apontam que houve um grande índice de compra e adoção de pets, né? Num momento tão complicado que toda a nossa sociedade estava vivendo, ainda está, mas num primeiro momento de um isolamento muito maior, muitos animais foram adquiridos para fazer companhia para idosos, para fazer companhia para crianças que ficaram, né, tendo aula remota, e aí os pais, podendo trabalhar em home office, acharam que era o momento oportuno, né, de adquirir ou de adotar aquele pet. E aí o aumento das famílias multiespécie foi bem significativo. E comprovadamente por estudos diz que os pets eles trazem benefícios físicos, psicológicos e emocionais para os seus tutores. De contrapartida, né, entendemos que nós, humanos, devemos também tratar os pets de uma forma que eles tenham uma vida digna. E muito tem se confundido entre tratar o pet com uma vida digna com humanizar o pet, né? E muitas vezes, né, isso conversando com profissionais da área veterinária, nós fazemos achando que estamos dando muito amor, que é uma coisa natural, né, e tratar aquele pet como um humano. Só que muitas vezes esse pet ele sofre porque quando o seu tutor, por exemplo, na pandemia, precisou voltar a trabalhar, ele não preparou aquele pet que ficava o dia todo com seu dono para ficar sozinho. Eu sou um exemplo disso, tá, gente? E tem muitos animais que estão sofrendo de ansiedade por conta dessa humanização. Outro dado muito importante que nós temos para avaliar a pandemia é que muitas pessoas também adotaram como se fosse assim, vamos lá, porque está na pandemia, a gente não tem muito o que fazer, e não se deram conta da responsabilidade e do afeto que era necessário ter por aquele pet. E aí, quando, né, você passa a ter o pet, é que você vai descobrindo, né, que não é só ração e as vacinas que você tem que gastar, né? Então, outro dado que foi muito grande é que nesse segundo momento da pandemia houve um grande número de abandono de pets por conta de situação financeira, por conta de pessoas que não estavam preparadas para ter um pet emocionalmente, não queriam dedicar aquele tempo necessário ao pet, pelo falecimento de tutores né, de Covid, e abandono mesmo, né? Infelizmente. De contrapartida, assim, avaliando os dois índices, né? O índice de adoção e compra, graças a Deus, é superior ao índice do abandono. E aí, as famílias multiespécie, elas cresceram significativamente, né? Na pandemia. Eu agora vou passar para a Elizabeth Lanes para dar continuidade. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, ficou para mim, para eu falar a respeito de se a gente vai tratar isso como coisa, né, daqui para frente, realmente, os animais como coisa, ou se realmente tem uma outra forma de tratamento para os animais.
Um dos ferrenhos defensores, né, da linha de que os animais não podem mais ser tratados só como coisa é o Rafael Calmon, né? O Rafael Calmon fez um artigo onde ele traz para esse artigo a informação do IBGE que diz que nos lares brasileiros nós temos mais animais do que crianças. Em 2018, foram 139,3 milhões de animais de companhia nas casas brasileiras, que é um número maior do que a quantidade de crianças que existem nesses lares. Né? O Rafael, ele defende que os animais são seres sencientes, porque eles sofrem, sentem dor, né? E que eles deveriam ter os seus próprios direitos tutelados. Ele defende também que os animais eles não devem ser os direitos dos animais ou a custódia dos animais, ela não deve ser realizada como o ser humano, como o que é melhor para o ser humano, e sim o que é melhor para esse animal. Ele até usa um termo falando que seria a dignidade animal, né? A dignidade animal ela deveria ser preservada. E que todos esses direitos, a custódia, com quem vai ficar, com quem não vai ficar, deve ser considerado quem o animal tem mais apego, quem era o cuidador principal desse animal. Ou seja, essas questões, elas, a princípio, para o Rafael, são mais importantes do que necessariamente se tratar o animal como uma simples coisa, de quando teve a aquisição desse animal, a quem ele pertence, essas questões. A gente tem duas correntes hoje, né? A corrente que trata o animal como coisa, do artigo 82, que diz que eles não são dotados de personalidade, né? E diz que eles devem ser partilhados dessa forma, né? Quando houve aquisição, quem comprou, com quem deve ficar. Na outra corrente, que é essa corrente que busca uma legislação própria, ela é pautada num julgado emblemático, né, do Luiz Felipe Salomão, que foi da cadelinha Kimi, né, era um Yorkshire, que houve aí a guarda compartilhada, que na verdade o termo mais correto é custódia, né? Então teve a custódia compartilhada dessa cadelinha entre o ex-casal, que foi uma dissolução de união estável, e acabou que ficou assim igual a uma convivência de uma criança, né? No Natal dos anos ímpares com um, nos anos pares com outro, nos fins de semana alternados. Então, assim, foi emblemático. E nesse julgado, ele fala da natureza especial. Ele fala que, embora a natureza jurídica dos animais hoje seja de coisa, isso não é mais de acordo com a nossa sociedade, da quantidade de animais que existem hoje, e ele ressalta também essa questão do IBGE no próprio julgado, né? Ele entende que hoje a sociedade classificar como meras coisas os animais já não atende mais à nossa sociedade, e que, por isso, existe uma natureza especial desses bens, né? Que não é uma natureza de seres humanos, porque não são seres humanos, mas também não são réis coisas. Existe até um projeto de lei, que é o 542 de 2018, que fala que deve ser usada aí a analogia, deve ser utilizada as regras do direito de família para observar o destino dos animais de estimação quando há aí o rompimento das uniões, né? A custódia dos animais deve ser pautada nas questões de direito de família. No julgado do Luiz Felipe Salomão, ele defende, né, que como não existe uma lei especial, como não tem uma lei para tutelar os animais, ele aplicou o artigo 4º e 5º da LINDB, né, da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, de que quando há uma omissão legislativa, o julgamento ele deve ser pautado na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito.
Então, ele aplicou a analogia, né, da guarda compartilhada aí nesse julgado. Então, assim, a conclusão que se chega a partir disso é que o ideal é que, de fato, haja uma legislação especial para os animais, mas até que a gente chegue nessa legislação, até que ela seja, de fato, criada, a gente deve fazer o julgamento exatamente a partir do artigo 4º e 5º, né, da LINDB, onde se aplica a analogia ao direito de família. Com isso, eu vou encerrar minha fala e chamar a Ana Luísa para dar continuidade ao nosso trabalho. De novo, boa noite. Nosso grupo achou interessante falar sobre o direito comparado. Muito embora o Brasil tenha tido alguns avanços na jurisprudência, né? Na lei que foi promulgada em 2020, aumentando a pena de maus tratos. Também tivemos uma decisão no dia 10 de setembro do STF, do ministro Gilmar Mendes, que é ADPF 640, que proibiu o abate dos animais maltratados, né? Antigamente existia essa possibilidade. Então, agora já temos essa decisão como um amparo, que eu vejo como um avanço, mas ainda estamos longe de chegar nos direitos garantidos já pelos países europeus. E eu vou destacar alguns. A Irlanda, por exemplo, ela tem uma força policial animal. Um DISC, né, vamos dizer assim, havendo maltrato, havendo alguma coisa específico para o atendimento animal. Na Alemanha e na Áustria, esses dois países já têm em sua Constituição e em leis já é garantido o direito dos animais, enaltecendo a dignidade deles e reconhecendo eles como ser cerciente. Inclusive, aplicando severas penas aos maus tratos e ao abandono. Na Áustria, reconheceu os direitos dos animais em sua Constituição. Em Portugal e na França, eles são reconhecidos como ser cercientes, contudo, eles ainda não entendem que precisa ser estabelecido quem é o proprietário. Só que o proprietário ele não pode, por conta própria, se desfazer daquele animal por um motivo sozinho, quando existe uma dissolução de união. Embora eles entendam que seja um ser cerciente, o animal continua tendo um dono, e esse dono, não vamos dizer assim, não tem plena propriedade do seu bem. Ainda acrescentando no direito português, os animais de companhia, eles se tornaram bens impenhoráveis. Eles não, como eles são considerados, né, seres cercientes, mas com propriedade, os de companhia são considerados impenhoráveis. E muito importante, assim, muito interessante também na legislação portuguesa é que os animais que são encontrados nas ruas e recolhidos a abrigos, eles têm 15 dias para que o dono, né, procure e que aquele animal seja resgatado, caso tenha sido, né, não um abandono de fato. E a partir de 15 dias, se ninguém procurar, o país, a lei deles estabelece, declara que o animal foi abandonado. Com isso, lá também não é mais autorizado o abate. Esses animais eles vão para a castração e são colocados para doação. Nenhum animal é mais abatido ou sacrificado. E com isso a gente espera, né, que a nossa legislação vá avançando e chegue
próximo, né, do que no direito europeu já temos. Eu vou passar agora para a Caroline, para ela falar sobre como nossos tribunais têm entendido a família multiespécie. Boa noite. Então, o ponto do trabalho que ficou comigo foi sobre as decisões dos nossos tribunais, né? O que acontece quando os nossos tribunais se deparam com divergências desses casais que estão se divorciando, estão com dissolução de união estável e a divergência sobre a custódia desses animais, né? Como já foi dito, há uma lacuna legislativa, onde os tribunais têm que trabalhar em cima da analogia dos princípios gerais do direito, né? O animal, a natureza jurídica do animal, isso é fato, é coisa, mas os tribunais estão se deparando com novos fatores da nossa sociedade, que são esses animais que são fatores culturais, que há animais, hoje em dia, muito mais nos lares brasileiros. A maioria desses animais são tratados como integrantes dessa família, há um vínculo afetivo com seus donos, né? São considerados numa natureza peculiar como seres sencientes, e diante disso, os tribunais através disso, têm dado a guarda compartilhada, na maioria dos casos, e a regulamentação de visitas, para que não só quem tem a custódia do animal, o outro também possa ter o direito de convivência com esse animal, que ele criou um vínculo de afeto. Então, tem sido pedido isso muitas vezes nas varas de família, como nas varas cíveis. E a tendência tem sido essa, da guarda compartilhada, a regulamentação de visita, dependendo do caso concreto. Muitas vezes os casos são que o casal adquiriu o animal durante a convivência e não querem se desfazer desses animais, não querem perder esse contato com esses animais, né? Tem três emendas aqui na tela, e até uma foi durante a Covid, na época mesmo de pandemia, em que um casal estava separado, moravam em cidades diferentes e não poderia ter esse trânsito. E o que não estava com a custódia estava sentindo muita falta daquele animal, que era um ser da família, pertencia à família, né? E aí foi dado uma guarda alternada, que o animal ficava um tempo com um dos coproprietários e depois um tempo com o outro. É essa a tendência dos nossos tribunais, manter guarda compartilhada e regulamentação de visita para os animais de estimação. Agora eu passo a palavra para finalizar a Ana Luísa. Só complementando, né, o que a Caroline falou, hoje, assim, nós vimos algumas jurisprudências, né, escolhemos essas 3, mas a grande maioria tem sido já tratada nas varas de família. Acho que isso também a gente pode ter como um grande avanço. E algumas que nós achamos que foram tratadas nas varas cíveis também trataram como ser cercientes. Então, assim, o avanço vem acontecendo. Para concluir o nosso trabalho, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aguardando, com o momento fofura do grupo com seus pets, e deixar uma reflexão. A grandeza de um país e seu progresso podem ser medidos pela maneira como se trata os animais. E assim a gente encerra nosso trabalho. Depois, se a comissão quiser e os membros da comissão autorizarem, do grupo, eu posso disponibilizar o slide no grupo da comissão. Passar a palavra para a Kézia. Coisa linda essa foto aqui, essa montagem. Cachorro da Ana dando língua. Cachorro não, filho, desculpa. Quase isso. Ai, que massa. Mas eu aproveitei para fazer a reflexão quando falei da minha parte. Realmente, assim, desde que eu peguei o TEL,
eu fui muito advertida pela veterinária dele sobre a humanização do cachorro. E assim, e hoje por exemplo, no próximo mês, a minha mãe vai viajar com a minha irmã. E aí só eu vou estar em casa. Eu vou ter que passar uma semana trabalhando no home office, porque ele não fica sozinho de jeito nenhum. Ah, meu Deus do céu, o cachorro não Eu consegue. vou ter que fazer uma adaptação com Mas adestramento, né? uma amiga minha saía para trabalhar, quando ela, enfim, logo que ela ganhou o cachorrinho dela, que hoje acho que está com, nem sei, 10 anos, 9, 10 anos, e ela deixava a televisão ligada em desenho, não deixava a televisão Tem ligada em canais, notícia. inclusive, hoje em dia, já para pets. Na época não tinha, deixava num canal, porque não deixava na TV aberta e podia passar violência. Aí o cachorro podia ficar traumatizado. Gente, na verdade, assim, a orientação da veterinária do Theo é bem coerente, sabe? É porque, assim, a gente estava vivendo um momento onde a gente não tinha nada para fazer, a não ser, né, assistir live, estudar. E aí vem, né, aquela fofura toda, a casa toda encantada com ele, mas ela falava, vocês precisam colocar ele num local da casa, porque minha casa não é pequena, por alguns minutinhos, tipo meia hora, deixa ele num cantinho, onde ele não tem acesso para vocês, para ele entender que tem um momento dele. Ele dorme comigo. Então, quando eu viajo, só para vocês terem noção do que eu fiz, a minha irmã precisa ir dormir. A minha irmã precisa ir dormir no meu quarto para ele dormir. Ai, gente. Ele não dorme em outro local. Eu acho uma coisa mais. Então, assim, é fofo, mas assim, hoje eu consigo entender o que a veterinária estava querendo dizer, o que eu faria para ele sofrer, entendeu? Isso é uma coisa bem interessante, porque na pandemia, por exemplo, pet shop não fechou, né? Foi considerado serviço essencial. Aqui perto da minha casa está abrindo uma loja pet, que acho que é o nome. Aqui abriu uma pet e 3 American. Aqui tem um American. Isso, American Pet 24 na Ilha do Governador, né, que é uma província. Cara, é surreal. Gente, é o Guanabara, assim, é uma coisa gigantesca. Eu achei que fosse crescer um prédio ali. E, na verdade, um pets. Porque a gente sabe, eu não sei com quem eu estava conversando, que falou que quem tosa e quem já tem o seu público certo ganha uma média de 2 a 3 mil reais por semana tosando. É um mercado, a gente está falando aqui, né, do mercado, mas é algo que as pessoas fazem. Sim. Exato, fazem plano. Já é, né? Não é nem promissor, já é, né? E as pessoas, de fato, hoje, antes era que não era errado, né? E hoje também não é errado. Eu tenho só alguns, senão, porque tem gente que já é demais, entendeu? Aí, assim, não dá. Minha mãe, por exemplo, quando o Theo veio, ela queria comprar uma chupeta. Eu que não gostei. Eu acho que tem gente que exagera. Paçoca, exagera. Papai te ama. Deixa eu falar uma Papai coisa, te ama, viu, Ana? Paçoca? Meu bulldog, ele chupa o bichinho como se fosse chupeta. Ele tem o Godofredo, que é uma cabeça de rato, de pelúcia. Godofredo. É o Godofredo. Ele chupa a cabeça como se ele estivesse mamando na teta da mãe. Ele chupa e ele dorme chupando a cabeça do bichinho. Isso tem uma explicação, né? Assim, a veterinária, quando o Theo veio, ela me falou que que provavelmente ele escolheria, realmente ele também tem um bichinho que ele faz isso, porque ele veio com 50 dias, então, na verdade, ele já veio comendo ração, acostumado, então ele foi desmamado, né? Então, por isso também muitas organizações, e aí, assim, eu nem quero entrar muito nesse assunto, porque eu acho que é algo muito pessoal. Eu comprei meu cachorro não foi doado, eu escolhi ele com muito amor, mas muitas organizações estão lutando para que haja uma lei que não possa mais vender cachorros, para que as matrizes não sejam maltratadas, para que os filhotes não sejam desmamados antes da idade ideal, né? Saiu uma lei municipal hoje proibindo tatuagem em animais. Animal. Saiu hoje, está no Diário Oficial lá do município do Rio, né? É municipal da cidade do Rio de Janeiro.
Também é interessante isso, né? Eu nunca tinha pensado em alguém fazer uma tatuagem. Não, A gente usa olha o que porcos para testar. Os tatuadores usam porcos. A pele do pessoas que porco estão se aproxima aprendendo. muito. Pessoas que estão aprendendo a tatuar para ser tatuador. Vai tatuar, já sabe, né, Com gente? animais. Eles pegam os animais e tatuam os animais. Tem gente mais consciente que pega só o couro, mas tem gente que pega o animal vivo. São umas coisas também. Eu sou a favor de leis, então. Aí. Sabe? Mas realmente é uma questão muito pessoal. Na verdade, assim, eu também sou muito a favor. Assim, hoje eu enxergo realmente o Theo é um integrante da minha família. A gente teve um episódio de problemas de saúde no mês passado. Então, assim, muitas pessoas que adquiriram animais, por exemplo, não tinham noção do gasto que um animal pode ter. Então, o abandono na pandemia, na segunda onda, foi muito oriundo, né, pelo que a veterinária pesquisou, de pessoas que acharam que era só comprar a ração da vacina e acabou. E, gente, e é isso, o meu cachorro, exatamente. pelo menos, é muito mais do que isso. Entendeu? E a gente está falando aí do núcleo familiar, né, do cachorro não está passando por uma questão de briga, porque a gente, além do bichinho se apegar a gente se apega. Né? Me procurou recentemente, tem uns 2 meses, uma pessoa nesse sentido, porque a cadelinha deu cria durante a Covid, ela estava morando com o namorado, e aí depois eles brigaram, enfim, ela saiu, e aí ela queria continuar convivendo com a cadelinha, tinha até um nome engraçadinho, agora esqueci o nome da cadelinha. E ela queria continuar convivendo e ele não queria deixar. E aí, um dia, ela passou na rua, porque eles moravam perto, ela passou na rua e a cadelinha veio que nem uma desesperada para cima dela, porque estava sentindo falta, estava sem ver já uns 3, 4 meses. Então, isso é muito importante, ser tutelado e não deixar assim, né? Claro que vão ter jurisprudências, tal, e isso forma a lei, né? É o costume que traz a lei. E tudo é o caso a caso, né? Na verdade, numa aula que eu tive na pós, eu tive um colega que expôs uma situação que eu achei assim, bem interessante, acho interessante compartilhar brevemente aqui. Era a respeito de uma custódia compartilhada de gato. E aí, o gato era uma semana com um, uma semana com outro. Só que aí estudos comprovaram, teve perícia, que o gato demora pelo menos 1 mês para se adaptar ao local. E aí houve, né, foi informado, né, pela equipe que fez a perícia. E aí foi determinado que haveria a custódia compartilhada, mas o gato ficaria 1 mês na casa de um e 1 mês na casa do outro, porque senão causaria sofrimento ao animal. Nossa, muito interessante. E aí, gente, eu acho que isso aí é o avanço que a gente vai ter que ter em breve veterinário, né, na equipe técnica, porque em casos assim, né? Sim. É verdade. Então, assim, a gente tem que Eu consultei bastante a veterinária do meu cachorro para a construção desse trabalho. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas eu vou falar que em todas as minhas pesquisas, né, para fazer esse trabalho, eu verifiquei que o Rio de Janeiro ainda não tem decisões nesse sentido. As decisões pioneiras, elas estão vindo do Rio Grande do Sul e São Paulo. Aqui no Rio, a gente ainda não tem. Eu tenho um caso, mas no meu caso não é guarda, né, alimentos. Né, de um casal que adotava animais, então eram muitos animais, e aí o cara acabaram o casamento e ela ficou com a despesa toda. São 6 cachorros. E assim, a gente vê que não tem zero empatia nesse sentido. Não, e também tem isso, né? Porque tem cachorro que faz competição, como tem cavalo, como tem. Então, assim, é um custo muito alto para você deixar na mão de um, né? Algo rentável e, de fato, tratar como coisa, né? E teve uma frase que eu acho que foi no slide da Geórgia que estava escrito. Mas aí eu acho que a gente, quando a gente trata como membro da família, a gente nem coloca o nosso cachorro para essas competições, nosso cachorro, nossos gatos. Mas é porque tem cachorro que é de competição, né? Eu acho que aí esse caso tem que ser muito ponderado, né? Porque aí eu já vejo um afastamento dessa relação familiar, porque a partir do momento que você torna rentável,
né? Você tá falando de um negócio. Eu até ia perguntar para a Alanis se o caso dos seus clientes era tipo de abrigo, se eles tinham um negócio por trás disso, Não, não era um né? Ou negócio, na se realmente verdade eram pessoas que adotavam para ter como companhia. Porque eu acho que muda. O meu caso é que a minha cliente, né, que era a mulher, ela é defensora dos animais, né? E aí, durante o casamento, eles tinham essa coisa de resgatar animais de rua, não é nada, na verdade, nada de Não era uma ONG. comércio, não era uma ONG, não era um comércio. É apenas a posição dela de vida que ela entendia que na vida ela tinha que ajudar os animais, né? Ela tem, né? Ela ainda tem essa ele concordava com isso. Durante o casamento, ele concordou com isso e eles faziam vários trabalhos de resgate, colocar animais para adoções. E aí ela acabou adotando 6 cachorros e ela ficou, e são cachorros de pelo longo, né, que precisa tosar, uma série de coisas. Então, quando eles terminaram o casamento, ele falou, tá, beleza, agora eu não quero mais nada, você fica arca com essa despesa. E ela ficou com a despesa sozinha desses animais. Não, e é uma despesa gigantesca, parar para pensar. É uma despesa gigantesca. Gigantesca. Não, antigamente tosar era tipo R$20, R$15. Gente, eu não sei nem quanto é que é tosar, eu sei que eu não quero nem experimentar, porque é caríssimo. É mais caro que cortar nosso cabelo. Eu vou me manifestar aqui só um pouquinho, porque eu sou super mãe. Eu falar. Né? Se eu começar a falar aqui, meu Deus do céu, são filhos mesmo, é do tipo assim, eu pego o celular para mostrar foto, essa daqui é minha filha, essa aqui é mais velha, essa aqui é mais nova, e coisa e tal, e assim, eu acho que realmente está precisando de uma legislação, mas a gente também, eu acho que já evoluiu bastante, porque, por exemplo, hoje em dia você pode entrar num shopping com um cachorro, né? Você pode até ir num restaurante com um cachorro, as minhas cachorras têm plano de saúde, porque também são idosas, né? Então, me passa o contato. Não, mas o plano de saúde delas, eu achei mais, no meu caso, é mais viável, porque é o plano de saúde da clínica. E ela só funciona nessa clínica, mas é a clínica que eu tenho maior confiança. Uma tem 11, outra tem 16 anos, e nunca se trataram em outro lugar, senão ali, a não ser a mais nova, que tem 11, né? Que nem nova é, e que tem um oftalmologista que fica em outra clínica. E, gente, eu já passei tanta coisa com essas cachorras. Eu acho que foi para a Kézia até que eu falei uma vez que eu achava que ia chegar atrasada numa reunião, porque eu tive que levá-la num médico lá na Barra, porque essa cachorra, assim, imagina uma cachorra com problema. Ela tem. O que você não imagina, ela também tem. E ela tem um estreitamento da traqueia, que ela começa a tossir, ela para de respirar. O médico tinha dito que ela podia morrer a qualquer momento, eu fiquei desesperada. E fui nesse médico que parece que bota estentes no lugar ali que precisa. Só que ela é tão problemática que o estreitamento dela é do início ao fim. E não existe cirurgia para isso, e mesmo que existisse, por conta da pandemia, só tem um médico que ele vem de Portugal e ele não estava aqui. Ou seja, até um cachorro que não tivesse o problema dela não conseguiria fazer essa cirurgia. Mas conforme a Ana falou, mais alguém disse, a gente tira dinheiro de onde não tem para salvar, para tentar fazer de tudo. Agora, que precisa de uma legislação, né? A gente sabe que precisa, mas também, por outro lado, aconteceram muitas coisas que ajudaram a gente ter o nosso pet mais próximo. Inclusive, tem passaporte para cachorro, né? Eu tenho uma amiga que mora em Miami e ela só vem com a pug dela sentada do lado dela na cabine. Ela conseguiu isso através de um atestado da psicóloga, demonstrando a dependência afetiva que ela tem da cachorra. Animais de suporte emocional, que chama, exatamente. Mas aí, nesse caso aí, Simone, você vê que o sujeito de direito é a pessoa, não é o animal. E aí foi bacana, verdade, que o nosso grupo até no início teve uma... Mas na verdade, eu acho que isso foi um mecanismo que ela encontrou para poder trazer a cachorro com ela. Porque o que acontece? Porque você imagina vir de Miami para cá, né? São 8 horas de viagem, dentro de um avião, lá no bagageiro, uma pug que tem uma respiração complicada. Um caso de um cachorro que morreu porque foi esmagado pela bagagem. O avião fez uma manobra, deu uma turbulência, a bagagem
as bagagens todas foram para cima da casinha, na caixinha que ele estava, ele foi esmagado, ele morreu, chegou morto. Na verdade, eu acho que assim, nós que somos tutores, né, dos mães, dos nossos pets, a gente também tem que ser um pouco menos egoísta, porque o animal, para fazer uma viagem de avião, para ele é um sofrimento, né? O que para a gente é bem legal levar nosso pet lá, né, junto com a gente, para ele não é tão legal assim. E não é só isso, né? Os pets da raça Bulldog francês, que o meu e de Lanes, nem é aconselhável, porque eles podem ter parada respiratória. Mas voltando aqui ao que a Simone estava falando, até mais para a pegada do direito, assim, eu amo meu cachorro, eu mudei minha rotina inteira. Não vou falar que eu me arrependo, porque a gente é parceiraço, o cachorro me escolheu, então eu chego em casa, vem uma fila de gente entrando, filho, mulher, papagaio, ele passa por todo mundo para chegar em mim primeiro, nem olha. É bem assim mesmo. Então, assim, eu tenho um carinho pelo cachorro, mudei completamente minha rotina, tudo por conta dele. Mas eu acho que justamente a gente precisa, sim, precisa ter uma legislação, porque senão a gente começa a ter algumas decisões acertadíssimas, ótimas, que reconhecem essa questão da ciência do animal, mas a gente tem muita distorção. E eu tenho visto algumas distorções que eu acho aberrações jurídicas. Eu particularmente, o animal acho uma como autor da ação, o animal ser autor da ação. Eu acho também. Eu acho uma aberração jurídica, porque senão a gente vai ter que ter gratuidade para vira-lata, a gente vai ter que ter prioridade no processamento do cachorro acima de 15 anos, 16 anos, no senhor. E o pior, a sucumbência imagina, prioridade cachorro idoso. O cachorro entrar, perder a ação, vai pagar a sucumbência com o quê? Com osso? Com a bolinha dele? Leonardo, sabe o que ainda vai ser pior? Ele entrar na Justiça do Trabalho pedindo salários quando ele é da polícia. Olha aí. Não é? Mas direitos trabalhistas. Então, eu tenho um caso que eu estou defendendo. A minha cliente, ela é idosa, o cachorro dela foi um cachorro resgatado de 15 quilos. Eu pensei em outra, busca e apreensão do filhote. Imagina, a mãe olha isso. Do filhote. Busca e apreensão do filhote. Busca e apreensão do cachorro é possível. Eu estou imaginando prioridade de cachorro idoso. Eu falei no nosso grupo, se eu sentar no bar e me botarem 6 cervejas, eu vou dar 80 situações dessas de aberração. Vou ficar até amanhã falando coisas aí. Eu tenho, inclusive, uma ação de uma cliente que ela não pode andar com o cachorro. O condomínio dela é grande e ela teria que descer com o cachorro na coleira para poder ir para a rua. Proibiram. O meu filho. E proibiram. Aí eu entrei, né, com a ação, pedindo tutela, a juíza não deferiu, tive que gravar, despachei com o desembargador, enfim. Aí conseguindo, ela está tramitando. Aí, um tempo atrás, ela entrou em contato comigo, doutora, meu vizinho disse que a senhora tinha que ter entrado, na verdade, era o meu cachorro que tinha que ter entrado. Aí eu falei, não, mas isso foi antes da pandemia, gente, que ela falou isso para mim. Eu falei, olha, eu desconheço HC, depois agora, já é bom saber que eu já vou estar com a senhora fica à vontade para fazer com esse advogado, porque eu nunca vi disso. Gente, que isso? Olha, ele quis participar, gente. Ai, meu Deus. O biscoito. O nome dele é Biscoito. Ele não tem cara de biscoito. Olha, é muito gostoso. Olha aí. O biscoito tem que conhecer o paçoca. Mas a gente podia fazer um encontro, Passo uma vergonha. Eu vou andar com ele todo dia, só encontro Atena, Churchill. O nome do cachorro, Churchill. O outro, Kant de Emmanuel Kant. Ele me pergunta, e o seu? Eu falei, não, esquece o meu, guarda o nome do teu. Soca. Não tem nome. Adoro esse nome. Gente, adorei. Da minha ação, um deles chama Steve Jobs. Steve Jobs. Depois, para quem tiver... Imagina eu escrevendo a petição, porque eu clamo Steve Jobs e colocando. As minhas são bem simples. A mais nova é Lolita e a mais velha, de 16, é Estrela. O meu mais velho é Chicão. Essa semana agora, o Rodrigo da Cunha, presidente do IBBFAM, ele postou um vídeo falando sobre a família multiespécie. E, assim, como classificar quem é família multiespécie? Será que é todo animal?
Para quem Não. tiver interesse, Tem vale essa bem a questão pena ver o também. vídeo, porque falava de algumas galinhas e aí de um cachorro que estava indo pegar o pintinho e a mãe estava nem aí para o pintinho que o cachorro ia pegar. Então, assim, como que é essa relação de afeto? É válida para todos os tipos de pet? Bem legal a reflexão que ele fez Não, lá no Instagram. tem muitas questões a serem pensadas também, né? Tá ficando muita evidência de pessoas que estão fazendo uma renda extra, cuidando, né? Eu não sei, tem um nome, né? Como se fosse cuidador de animal. Quando você vai viajar, né? Você tem que deixar o cachorro hospedado na casa da pessoa. Até onde minha vai filha aprontou a essa comigo. Então, até onde vai a responsabilidade da pessoa que fica, Sua filha né? é humana ou Minha questão filha, não, minha remunerada. filha humana aprontou essa comigo. Eu viajei. Você achou que ela ia ficar? Na época, ela morava aqui em casa ainda. Foi em 2018, 2017, sei lá. Viagem longa, fui para Las Vegas, 14 horas, cheguei morta, exausta e tal. Aí, daqui a pouco, fiquei sabendo que Carolina hospedou um cachorro aqui em casa. Eu tendo 2 cachorras problemáticas, porque elas são donas da casa e não eu. E no dia seguinte estava para chegar mais um. Ou seja, ela ia fazer isso aqui em hotel de cachorro, mas eu fiquei muito indignada. Mas ela fez isso. Para mim, Carolina, ela é totalmente as suas atípica. cachorras em outro lugar. Também tinha achado que era, também achei Não, que ela era estava isso. trazendo o cachorro para hospedar aqui em Irmã casa. Aí ciumenta. agora que ela mora sozinha, ela resgatou uma na praia de Caraí. Tadinha, a bichinha estava extremamente assustada, cheia de carrapato, pulga. Aí ela pegou, levou para casa dela, cuidou e tal. Hoje em dia é minha neta deliciosa, eu amo. Garota é o nome dela. Tem um caso da pessoa que queria viajar com o coelho, mas que não queria que ele fosse no bagageiro. Né? Aí entrou na justiça dizendo que o coelho era animal de estimação. Aí a gente começou a ter essa questão. O que é um animal de estimação? Eu posso dizer que um porco é um animal de estimação? Foi o que a gente O falou pai de no Cristiane começo, já levou né? para casa, eu acho que um pato ou um ganso, se eu não me Foi. engano. Foi uma patinha. Era uma pata dentro do apartamento. Você já viu? Eu vi a sobrinha Gente, dela correndo atrás da pata no apartamento. Gente, porque Maravilhosa cena. Meus pais têm um sítio, então lá tem pato, tem coelho e tal. E aí tinha uma patinha pequenininha que nasceu e não podia ficar lá sozinha. Então, quando eles vieram embora, eles trouxeram a patinha. Gente, era muito pequenininha. E aí ficou com a minha filhada na casa dela, brincando na sala e tal. Minha irmã escutou um silêncio, achou uma coisa estranha. A pata passou para a varanda do apartamento vizinho, assim, pelo guarda-corpo da varanda. Gente, Imagina e não se tinha levantar e ninguém, ter um pato em casa. e não tinha ninguém no apartamento do lado, os caras estavam trabalhando. Ela cagou a varanda toda do vizinho. Isso que eu ia falar, meu cunhado teve tudo. Meu cunhado teve que esperar os vizinhos chegarem. Ele fala, gente, me desculpe, tá, para pegar o pato e limpar o cocô. Posso entrar no seu apartamento 1 minuto para catar o meu pato e limpar? Quer ver o vídeo? Fazer uma faxina? Cara, o vídeo era sensacional. A sobrinha dela correndo atrás do pato, gente. Era um negócio assim, tipo um manicômio, sabe? Uma coisa meio louca, sabe? Mas eu acho isso muito gostoso, né? Eu acho que ter um bichinho, assim, eu nunca tive, tirando a minha irmã, mas ela... Tadinha dela. Mas eu nunca tive animalzinho irracional de estimação, porque primeiro que não cabia dentro de casa, sempre teve essa discussão, porque sempre eu sabia que ia sobrar para mim e para minha mãe. Então, porque minha irmã queria muito ter e não ia levar nunca lá embaixo. Então, ia sobrar para mim e para minha mãe. Então, a gente nunca teve, e hoje o bicho vai com certeza morrer de solidão. E eu não, assim, eu tenho uma questão que é uma questão mesmo, né? É um amor ter o bichinho, mas eu infelizmente eu sou ansiosa, então eu penso no futuro. O bichinho, só se tiver uma tartaruga, ele vai viver menos do que eu, e eu vou sofrer absurdamente. Eu sei que a alegria que ele dá é muito grande, mas assim, eu tenho esse problema, sabe? Mas eu acho assim que a gente, de fato, não é humanizar, é tratar com respeito, com carinho. Você vai ter um animal de estimação para destratar, para deixar sem comida. Não existe. Na verdade, no nossa última reunião antes da apresentação, né, a Geórgia e o grupo chegou à palavra que eu achei é a palavra correta. A gente tem que proporcionar a eles uma vida digna, né? Uhum.
dignidade assim, animal. O Rafael Calmon falou isso, né? Dignidade muito se falou nos últimos tempos, né, dos pais de pet raiz e Nutella. E eu acho que a gente tem que conseguir chegar nessa fronteira, sabe? Porque, assim, os meus cachorros são os donos da casa também, que nem as da Simone. Eu tive um cachorro que morreu com 15 anos. Há 3 semanas eu adotei um gato. Gente, que gato bonzinho, cara. Calma, e vai piorar, fica tranquila. Ele fez Eu ia falar isso, Jorge. Calma. Gente, eu tô apaixonada. Sabe por quê? A cachorra de Carolina, ela tem medo de tudo, até dela mesma. Ela se assusta com ela própria. Ela tem medo de tudo. Só que ela já tá ficando tão abusada. Carolina veio aqui para casa sexta-feira, dormiu aqui de sexta para sábado. Eu gosto muito de brincar com ela, com a cachorra, né? De correr. Eu faço uma festa quando a cachorra chega e para Carolina, oi, minha filha. E vou fazer festa para a cachorra. Você veio? Você veio. E aí, sabe o que ela fez de noite? Ela dorme aqui no quarto de Carol, que eu trabalho aqui, né? E aí eu estava no meu quarto, virada de costas para ela mordeu meu braço, que ela tem um bocão enorme, ela é grande, mordeu meu braço, puxou e ficou com a pata, assim, tipo, vem brincar. Eu tive que levantar, eu tive que vir deitar com Carolina aqui para ela subir na Vai, cama. vovó. Vai, vovó. E todo dia de noite, Carol manda foto dela e ela falando, boa noite, vovó. Aí ela dormiu, eu fiquei aqui, eu tinha que trabalhar no domingo de manhã, né? Que eu fui para a Assembleia, eu falei, não vou dormir aqui com você não, Carol. Levantei pé ante pé para ir para o meu quarto. No que eu levantei, ela levantou atrás. Isso é muito assim, perigo, mandando né? já em mim, assim, a Carol tá com ela 3 meses, ela já tá mandando em mim. Ou seja, eu sou Não, e essa questão da E ela rotina te foi até escolheu. legal vocês terem trazido a questão da pandemia, né? Porque eu conheço uma moça que ela adotou um cachorrinho na pandemia, pegou, ele estava machucado na rua e tal, então ele ficou acostumado com ela em casa, ela e o marido, né, em home office e tal. E aí, quando ela começou a voltar à rotina, ela não sabia como que ele ia ficar, ele começou a chorar quando ela via ela calçando sapato, começava a ficar perto dela chorando, e ela ficou preocupada e não tem câmera no apartamento dela. O que ela fez, gente? Ela ligou uma chamada de vídeo do Zoom, Google Meet, enfim, é uma plataforma dessa, deixou o computador, o notebook com a câmera do notebook virado para o local onde o cachorro fica e entrou na chamada de vídeo pelo celular dela, né? Então ela ficou pelo celular dela vendo a chamada de vídeo, monitorando, porque ela não tinha câmera. Então assim, ela falou, gente, eu cheguei nesse grau de loucura, de ficar olhando pela chamada do Zoom, do Google Meet, no meu celular, para ver como ele estava se comportando, né, no espaço dele. Mas assim, a rotina das pessoas mudou. E aí ela, quando vai academia, ela leva e deixa com alguém, né, sem saber se ele vai se comportar sozinho, mas tem uma hora que isso não vai ser mais possível, né? A pessoa vai ter que ter a rotina dela. Mas é muita responsabilidade, né? Era isso que eu ia Então, falar, que a gente precisa encontrar esse lugar né? de que o cachorro é um cachorro. Sim, o meu pai, por exemplo, tudo que ele come, ele divide com os cachorros aqui de casa. Mas os cachorros comem ração. Não é a realidade total deles, sabe? Eles dormem comigo, mas eles continuam sendo cachorro, para isso não prejudicar a vida deles. Com certeza. Porque humanizar demais é prejudicial só para eles, entendeu? Porque daqui a pouquinho vai fazer coisas que cachorros fazem, né? Porque era eu já estraguei todo mundo, então. Eu já estraguei todo mundo. Aqui em casa eu compro frango, olha, é saco de frango dia sim, um dia não, para essas cachorras comerem. Eu tive uma cliente que dava blueberry congelado para a cadela. Gente, blueberry congelado, tá, gente? O meu cachorro que morreu agora, era um Yorkshire e meu pai dava água gelada no copo pro cachorro. Ué, entendeu? O meu só bebe água gelada. E aí chegou num... Não, água gelada os meus bebem, mas no copo... Eu vou sair, tá? Porque eu acho que eu vou sofrer. Sabe aquela cena do Alto da Compadecida? No copo de canudo! Do Alto da Compadecida, que a cachorra é bife na manteiga, pra mim fiquei na cama tantos dias sem receber nada, é a minha vida, essa gente. Orientação da veterinária, que foi uma das muitas, que foi em relação à comida, eu tive a sorte de ser consciente e de conseguir conscientizar as pessoas da minha família. Até porque nós tivemos um cachorro há um tempo atrás, eu era adolescente na época, há muito tempo atrás, né? Então, assim, a gente dava danoninho para o cachorro, biscoito maisena, chocolate, tudo achando muito legal. E, na verdade, a gente criou um cachorro
altamente doente, porque nada dessas coisas que a gente acha que está agradando o cachorro foram feitas para o cachorro. Então, Então, assim, chocolate o Theo é um veneno. realmente, o Theo Eu não realmente dou, só a come única coisa que eu coisas dou assim autorizadas pela veterinária, entendeu? é Frango, pão. A única coisa ok, que ela o gosta é legume, pão, mas ok, porque é frango, sem sal, porque é sem sem tempero, sal, sem nada. para cachorro, entendeu? Não é um frango que eu estou comendo e eu resolvo dar um Não, também pedacinho. não dou, não. O máximo que eu dou é Gente, pão, deixa eu só falar uma coisa biscoitinho aqui. maisena. Eu vou ter que me despedir, porque eu ainda estou no escritório. Eu Sair daqui. também. Eu também, que eu tenho que atender meu outro bichinho, que é meu sobrinho. Não, e é muito bacana, porque isso gera o pensamento assim de coisas que assim, o Leonardo levantou umas questões e de fato, né, essa questão da humanização, até que ponto, e até que ponto também é um sujeito de direitos que tem que reclamar, porque o que ele falou, daqui a pouquinho vai pedir habeas corpus Beijo, gente. do bichinho, sabe, amor? Então, Beijo, isso é muito Lani. legal Beijo, Lani. pela discussão que é criada, é sempre bom, eu acho que é sempre proveitoso, é um tema novo, e é novo, porque não é tutelado ainda, né? A gente não tem ainda tutela, então é muito bacana por isso, né? Porque a gente vai amadurecendo sempre as E ideias. eu acho assim, importante deixar assim, bem claro que assim, a gente está tendo o costume de falar guarda compartilhada, e assim, a nomenclatura que a gente precisa se acostumar a usar é a custódia compartilhada, né? A gente não... E eu acho que o legal Porque disso nós do não grupo... somos donos, né? Nós somos tutores. Pois é, e eu acho que é legal importante. o grupo falar sobre isso, trazer um tema assim, porque um grupo de guarda e convivência que está distinguindo o que é o quê, né? Para a gente, sim, fazer o animalzinho, né? Ter os direitos dele, porque ele, né? Ele tem que ser bem tratado. A partir do momento que você decidiu ter um animalzinho, então você tem que tratar esse animalzinho de forma coerente. Mas é o que a Georgia falou, é tratar o gato como gato, cachorro como cachorro, periquito como periquito, tartaruga como tartaruga, porque senão você tira também a essência. E aí também é um respeito você da essência. Mas eu agradeço imensamente aí o grupo de estudos, foi nota 1000. Já ficou gravado, eu vou encerrar aqui a gravação.